Dave Leonardo é considerado o pastor mais escutado na internet em todo o planeta. Um homem que tem feito a diferença com conversões de almas em massas nos seus eventos presenciais e nos seus vídeos online. Recebam meu amigo e pastor Dave Leonardo. Você sabe que tem dia que parece que é fácil, mas é difícil. E para mim hoje está assim. Aleluia. Tá fácil, mas tá difícil. Aleluia. O ambiente está propício para a glória de Deus neste lugar. Aleluia. E eu quero dizer que eu vim para ser bênção de Deus para a sua vida aqui esta manhã. Por favor, pegue a sua Bíblia. A gente vai caminhar na palavra mediante aquilo que Deus tem para nós. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, verso de número 3. Sobre essa palavra a gente vai caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 3. Que manhã extraordinária. Aleluia. Eu não sei como é que você está aí, mas a minha carne treme sobre os ossos aqui neste lugar. De tamanha presença de Deus. Oh, aleluia. Eu disse à minha esposa, amor, a gente chegou de viagem terça-feira, viajamos o dia todo para poder chegar em casa, e eu disse, amor, eu quero que você me libere para que eu vá antes o dia que eu vou ministrar, porque eu preciso ser ministrado. Eu preciso ouvir a voz de Deus um pouco mais. Eu preciso sentar e ficar quietinho e ouvir a voz de Deus. E esse ambiente tem sido propício para isso. E eu louvo a Jesus pela sua vida, Tiago, por toda a equipe Casa de Destino, porque eu estou sendo ministrado desde a hora que eu cheguei neste lugar ontem. E eu creio que tem sido, como disse o apóstolo Rony, um desatar de vidas, um desatar na presença de Jesus, e nós sairemos daqui muito melhores do que nós entramos neste lugar. Aleluia. Eu saio daqui, irmão, com palavra para 3 anos, com força do Espírito Santo, para quebrar as barreiras do inferno e tomar conta daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Aleluia. Jesus deu a oportunidade, anda com amor e aprende a amar. Anda pela porta e entra por ela. É Judas que não quis. É a gente que tem que entender. Só que eu não quero pregar sobre isso. Eu tenho só 2 horas para pregar essa mensagem. Então, eu quero aproveitar o tempo. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro fala isso para Jesus. Parece que eu vejo Jesus fazer assim. Vai, Pedro, experimenta. Você vai aprender uma lição. Aí a Bíblia diz que o Pedro volta, entra no barco, joga a rede. Tchá! Aí joga a rede, mas não é assim, tipo... bobinho, sabe de nada, pega bem, vai pescar eu. Ei, eu vou te dizer, Pedro não falou isso aqui, ó, tem peixe. Eu quero pensar que Pedro falou assim, sobre a palavra dele dá certo. Aí peixe, o Pedro voltou com os peixes para a rede, para a praia, soltou tudo. A pergunta é, quantos peixes tinha na rede? Errou. A Bíblia nunca disse quantos peixes tinha nessa pesca, porque só dá para saber quando se conta. E Pedro não contou os peixes, porque naquele dia ele descobriu que não precisava de peixe. Não terminei, segura. Pedro descobriu naquele dia que não precisava de peixe, precisava da palavra. Só que a palavra vai aumentar o nível. Essa é a parada, irmão. Se a palavra fosse assim, pescou, ai que bom, acabou. Não, a palavra aumenta o nível. Jesus olha para Pedro, cheio de peixe. Pedro felizaço. Jesus diz, hoje tu é um pescador de peixe, mas eu vou te transformar
um pescador de homens. Só que lembra que Pedro na primeira vez falou sobre a tua palavra? Agora Pedro aqui, ó. A palavra dele dá certo. Vamos todo mundo calar a boca. Vamos todo mundo ficar quietinho. Vamos lançar. Deixa ele. Deixa o peixe, deixa tudo aí. E vamos atrás da palavra. A Bíblia diz que em ato contínuo, Pedro abandonou rede, abandonou peixe e seguiu a palavra. Meu lindo, se você tem uma palavra sobre você, começa a seguir a palavra que está sobre você. Começa a ir atrás dele, porque o treinamento só acontece com quem liberou a palavra. Só meu pensamento infantil. Você já imaginou a treta que deve ter dado na praia aquele dia? Será que sou eu que imagino isso? Imagina a confusão que deve ter dado na praia aquele dia. Uma rede abandonada, cheia de peixe na areia. Imaginou, irmão, um nego pegando peixe e dando na cara do outro. Pá, peixe é meu. E o outro, não, peixe é meu. Ele falou, e pá. Enquanto tem gente na praia brigando pelo que vai apodrecer, Pedro está indo atrás da palavra para viver aquilo que Jesus prometeu para ele. Enquanto tem gente brigando pelo que acaba, tem gente vivendo a palavra. O peixe estraga, a palavra é para sempre. Aí eu quero dizer que agora começou a fase. Palavra, acreditar na palavra. Isso é a coisa mais difícil. Eu posso falar por mim. Quando Jesus me deu uma palavra sobre o meu ministério, eu estava dentro de uma faculdade de Direito. É fácil receber uma palavra quando não existem opções. Mas quando tem opções parece que é mais difícil. Porque a palavra não é lógica. As nossas escolhas são. A palavra não combina com você. A palavra não combina com a tua realidade. A palavra não combina com a tua linhagem. A palavra não combina com a tua história. A palavra não combina com a tua geografia. A palavra dele combina com ele, mas foi lançada sobre você. É difícil de entender. Imagina, Jesus pegou um Pedro, um pescador, e disse, eu vou transformar você num pescador de homem. O problema é que nos primeiros 10 dias, 20 dias, se fosse eu e você, a gente já ia dizer para Pedro, estava brincando, você estava brincando aquele dia. Não, pode voltar a pescar, era brincadeirinha. É que, não, isso é muito chato, Pedro. Pedro, volta a pescar, joga sempre lá direito, sempre vai ter peixinho para você, mas dá ar, dá folga, porque a gente é terrível, irmão, a gente é insuportável. Tem gente porque recebeu uma palavra já pensa que está vivendo a palavra, já está ferindo gente, machucando os outros, às vezes já está pensando que já está, sabe? Tem gente que já acha que tem direito de ferir alguém porque já se sente melhor só com a palavra, ainda nada aconteceu e às vezes é por isso que está na inércia da vida e a palavra não se tornou realidade, é porque ao invés de viver o processo já quer viver a palavra. Pedro não era um pescador de homens. Pedro iria se tornar, mas só seria quando Jesus completasse a obra nele. Só que só dá para ter a obra completa quando a gente cola nele, quando a gente está nele, quando a gente vive com ele, porque só dá para parar as arestas com ele. Porque diferente do hater de hoje, Jesus não fazia a mesma coisa. Jesus treinava de verdade, fazia em amor, era diferente. Já imaginou as ratas de Pedro? A Bíblia vai dizer, ouvindo agora a mensagem do apóstolo Rony aqui, da mulher do fluxo de sangue, que Jesus está indo para a casa do Jairo. Pedro é o mais vida louca dos discípulos, irmão. Pedro está muito feliz porque vai ter festa, sabe que Jesus vai curar e vai ter uma comemoração violenta. Imagina, o Pedro está aqui, nós vamos na casa do rico, nós vamos na casa do Jairo, o príncipe da sinagoga, vai ser top, e vai ser legal, e nós estamos indo. Aí de repente Jesus para. Alguém me tocou. Imagina o Pedro aqui, ó. Nós ia chegar para o almoço, agora já não sei mais.
E Jesus está aqui, ó. Eu quero saber quem foi. Ninguém vai sair daqui. Está todo mundo negando. Jesus, eu quero saber quem foi. Aí o Pedro se incomoda. O Pedro, ó o Pedro, irmão. O Pedro vai para frente de Jesus, na frente de todo mundo, e diz assim para ele: mestre, aqui, ó. É que assim, como eu vou dizer para o senhor sem passar o senhor passar vergonha, mas é que está todo mundo te tocando. Ai, todo mundo está te tocando, né? Então, bora, para de bobiça. Pedro é carnal, por isso que ele tem que estar com Jesus, porque enquanto Pedro vê isso aqui, Jesus vê isso aqui, Jesus vê além, Jesus tem visão maior, diferente. Aí Pedro está dizendo, não tem, aí Jesus podia, aquela hora, se eu fosse Jesus, se você fosse, a gente ia dizer, Pedro, cala a boca, demitido, justa causa, vai voltar a pescar. Jesus não, Jesus disse para Pedro, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente, Pedro. Eu senti que de mim saiu virtude. Aí o Pedro aqui, saiu virtude dele, ele falou, não sei o que é, mas saiu dele, vamos esperar. Porque Pedro está sendo treinado por Jesus. Se Jesus manda Pedro calar a boca, se Jesus fere Pedro, igual está cheio de gente que está achando que sabe mais de Bíblia do que o outro. Se fosse alguém daí ia dizer assim, eita, sabe de nada dele, hein? Está falando o quê? Você nunca vai ser pescador de homem, irmão. O que você falou? Jesus, não, Pedro, eu vou te ensinar. Porque quem ama, ensina em amor. Pedro. Isso é o processo de Jesus. A gente dá as maiores ratas da vida. Ele está olhando para a gente dizendo, ei menino, deixa eu cuidar de você. Deixa eu fazer a tua visão se transformar na minha visão. Deixa eu deixar você enxergar o que eu enxergo. Pedro, você enxergou a multidão. Eu vi uma mulher. Alguém me tocou diferente, porque senti que de mim saiu virtude. Aí Pedro, tá bom. Só que tem mais, irmão. Eu poderia ficar aqui, 20 minutos da mensagem só contando rata do Pedro. Pedro só dava rata. Toda treta de discípulo envolvido tem Pedro no meio. Pode ver, irmão, deu treta, Pedro está aqui, presente. Deu BO, o Pedro, presente. Deu dúvida, Pedro, presente. Deu confusão, Pedro está junto. Só para você ver como Pedro está aprendendo a andar com a palavra. Lembra da tempestade? Ai meu Deus, a tempestade. Está todo mundo aqui no barco. Nós vamos morrer. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí todo mundo aqui, o Pedro é um fantasma. Irmão, se eu fosse Jesus, eu ia dizer então, tchau. Oi, morre tudo, doido. Aí o Pedro diz, é um fantasma. Jesus se justificando para Pedro. Não, Pedro. Jesus estava com vontade de ir para a cruz logo, irmão. Estava insuportável lidar com Pedro, pelo amor de Deus. Aí o Pedro, Jesus, Pedro. Não, Pedro, sou eu, Pedro, Jesus. Aí o Pedro, se é o senhor mesmo que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. O cara era difícil, irmão, é isso mesmo. Só que aí que está, Jesus gosta de gente difícil. Jesus investe em gente difícil. Jesus acredita em quem ninguém acredita. Jesus ama quem ninguém suporta. Jesus se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus investe em quem todo mundo abandona. O Pedro estava desacreditado, mas enquanto estava todo mundo vendo o Pedro da treta, Jesus já está vendo Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3.
Enquanto você está se enxergando na plateia, Jesus está vendo você fazendo coisa grandiosa. Enquanto você está sentado, Jesus já está vendo você de pé, dando fruto, dando fruto. Jesus enxergou em você algo que o espelho nunca vai te revelar. A maior dúvida de alguém que é escolhido por Deus é encontrar no espelho o porquê. É tentar encontrar na história o porquê. É tentar encontrar na genealogia o porquê. Não encontrar. Não encontrar. Porque a fonte de tudo está no céu. A fonte de tudo é graça, misericórdia. Não é a gente, é Ele. A gente é pequeno, Ele é grande. A gente não consegue, Ele pode. Ei, o Pedro é só um pescador de peixe, mas Jesus deu uma palavra. Vou pregar em espanhol. Traga o tradutor. Porque eu vou. Vamos virar pregador internacional agora. Vamos acreditar, irmão. Eu estou brincando aqui, mas eu estou falando sério. Escuta. E aqui a gente para. Escuta. Você pode achar engraçado agora, mas me assiste daqui a um ano para você ver. Eu vou te dizer uma parada. Escuta. Ô Marquinho, eu estava no Acre no começo do ano contigo. Eu vou contar um negócio porque eu tenho que abrir esse meu negócio. Ai. Eu vou falar, Jesus, acabou, já foi, já comecei. E no começo do ano, eu estava no Acre pregando, dentro do banheiro do hotel. Eu estava sozinho me arrumando para o culto e comecei a brincar de pregar em inglês. Comecei. Because God loved the world and give there your only son. Comecei a pregar, irmão. Só que você sabe quando aquilo que é brincadeira vira verdade? A presença de Deus invadiu aquele quarto. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma forma que eu comecei a falar em língua, pregando em inglês. Só que chegou uma hora que o inglês fez assim. E quando eu vi, eu estava dizendo: me perdoe, igreja, porque o meu inglês ainda é fraco para pregar o evangelho. Mas eu prometo que vou voltar para o meu país e aprender a falar inglês. Na minha cabeça eu estava numa frente de uma grande igreja na América. Não me lembro se era em qualquer país, mas falando inglês. Aí Jesus disse para mim dentro do quarto: eu não te dei um idioma, eu te dei uma palavra. Ei, há uma palavra. Só vai viver a palavra quem cumprir o processo. And 2 months ago, I started learning English, and I see God doing something strong in my life. Hey, and the next year, I will preach my first message in English. Deixa eu dizer para você, eu tô vendo Deus fazer coisa grande, e no ano que vem eu vou pregar a primeira mensagem em inglês, porque tem uma palavra, e se tem uma palavra, Ele cumpre. Tem uma palavra lançada sobre você, tem uma palavra lançada sobre você, tem uma palavra lançada sobre você. Vive o processo que Deus vai cumprir a palavra. Jesus da minha vida, eu só tenho mais 50 minutos, vamos embora. Tiago, é a última destino, Tiago, minha. Mas não... Escute, o Pedro tem a palavra, está vivendo o processo, só que tem um problema. E aqui eu quero dizer um negócio: a nossa humanidade arrebenta com a gente. Porque Pedro está no treinamento, já está sendo exigido. Isso às vezes é difícil, irmão. A gente está no meio do treinamento, já tem gente exigindo da gente.
Já tem gente esperando alguma coisa. Já tem gente olhando e dizendo assim: levanta logo, começa a pregar logo, fala uma palavra logo para mim. Só que a gente está no meio do treinamento, irmão. E às vezes no treinamento é bom que a gente fique quietinho, porque no treinamento é complicado, porque a gente está no meio de uma tempestade, que a gente não vê nenhum final e nem mais da onde a gente saiu. Essa é a parada, é no meio. Imagina, eu abandonei a faculdade e fui para o meio da tempestade, já não via mais da onde tinha saído e não sabia onde ia chegar. Lembra? Jesus na tempestade, olha para Pedro, podia ter mandado Pedro calar a boca, mas disse para Pedro: vem, faz parte do treinamento. Vem Pedro, vem Pedrão, vem, corre. Aí o Pedro está aqui, olhando para Jesus. Aí a Bíblia diz: e de repente o Pedro percebe que o vento era contrário. Quando Pedro perdeu o foco em Jesus e olhou para o vento, afundou. Jesus é pedagógico. Jesus já estava fazendo Pedro entender: Pedro, só dá certo olhando para mim. Só dá certo olhando para mim, não olha para ninguém, Pedro. Não perceba o vento, não perceba o hater, não percebe a crítica, não percebe o que estão dizendo ao teu respeito. Olha para mim que te chamei para andar sobre as águas. Olha para mim que te chamei para andar sobre a tempestade. Pedro está caminhando sobre as águas, mas na hora percebeu o vento e afundou. Bom, viveu algo extraordinário. Jesus salvou ele no meio da tempestade. Eu vou resumir porque é treinamento. Mas deixa eu dizer, o problema, como eu acabei de dizer, é porque a gente é ser humano e a gente chega uma hora que dá vontade de desistir, não dá? Eu não sei você, irmão, mas eu já pensei em desistir 1 milhão de vezes. Puxa vida, quando isso aqui não era realidade. Oh, como é difícil. Ô Bruno, eu me lembro da primeira conferência de destino, o Vitor Azevedo estava aqui, na época eu só conhecia ele postou foto, e eu vir aqui já era distante, quanto mais pregar. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. E o problema é que o Pedro está quase sendo aquilo que Jesus o capacitou para ser, quando de repente Jesus vai para a cruz do Calvário, e alguém pergunta para ele: Pedro, tu é discípulo dele, né? Aí Pedro diz: não sou. Pá! A pior coisa é a gente com a gente. A gente se fere para não deixar Jesus tentar completar a obra. A gente faz. Naquele dia que Jesus está na cruz e Pedro está negando, Pedro está criando uma sentença sobre ele. Pedro está: eu não sou discípulo dele. 3 vezes. E naquele dia Pedro deu uma derrapada. E a decisão é: a partir daqui não vai rolar mais. A gente tem essa perspectiva, que quando a gente erra, a palavra se vai. A gente tem essa perspectiva que quando a gente desliza, a palavra morre. Que quando a gente desacredita, a palavra morre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo: quem morreu foi você. A palavra está viva. Ressuscita para viver a palavra, se arrepende para viver a palavra, refaz o caminho para viver a palavra. Só que eu deixo te dizer uma coisa: pastor, não consigo sozinho. Então deixa eu te dizer o bom da palavra: ele persegue. Você desistiu da palavra, veio para cá desistindo da palavra. Jesus desceu aqui hoje para te dizer: vim atrás de você para te lembrar da palavra. Vim atrás de você para te lembrar da palavra. Vim atrás de você para ressuscitar em você a palavra. Ei, morreu no Pedro. O Pedro tomou uma decisão. Jesus foi para a cruz, ressuscitou, Pedro não quer mais nem saber disso. Jesus apareceu 1 vez, 2 vezes, e na terceira, antes de acontecer, Pedro toma a decisão: eu lasquei tudo, vou voltar a pescar. E volta a pescar. Desistiu, abandonou. Bebê, você não serve mais para ser quem era antes de Jesus chegar na sua vida.
Você não serve mais para fazer aquilo que Jesus encontrou você fazendo e deu algo novo para você viver. Não adianta. Ô pastor, não vai tentar desistir do ministério agora, tentar ser quem você era antes. Você era um gerente de... Lembra? Você era um gerente antes e agora entrou no ministério e o ministério engrossou o caldo e você está dizendo que vai voltar a ser quem era antes. Ei, para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade e começa a olhar para quem chamou você para andar sobre as águas. Aí, irmão, o Pedro voltou a pescar. Só que lembra de uma coisa? O Pedro era pescador. Agora Pedro já não é mais. Pedro perdeu rede, porque rede apodrece na praia. Pedro deixou na praia. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Pedro volta a pescar, tem que comprar rede. Tem gente que para dar errado tem que investir de novo. Engraçado, né? Que para dar certo foi Jesus que pagou o preço, para dar errado é você que paga. Grava no teu coração, para dar certo foi Jesus que pagou o preço, para dar errado é você que paga. Eu não sou cachiluna, pero eu tenho uma palavra para você. Escuta, aí a Bíblia vai dizer... Tá forte, Brasil. Que pena que ele não está aqui para eu cavar uma agenda igual o Salles. Eu estou só brincando, Salles. Escuta, aí a Bíblia vai dizer que o Pedro voltou a pescar. Agora, cabeça infantil, não está na Bíblia. Você já imaginou que o Pedro no meio da pesca, Tiago? Aqui, ó. Vamos jogar rede para o lado direito? Noite inteira pensando, vamos jogar rede para o lado direito? Vai que dá certo. Não dá certo, porque o segredo não é o lado, o segredo não é a técnica, o segredo não é o formato, o segredo não é a luz, o segredo não é o palco, o segredo não é o banco, o segredo não é o teclado, o segredo não é a cor da igreja, o segredo é a palavra liberada sobre. Tenta fazer sem a palavra. Vou fazer porque está dando certo. Não está dando certo, bebê. É porque tem palavra. Se tem a palavra, dá certo. Não tenta copiar o método de alguém que está dando certo, porque você acha que o segredo é o método. Aliás, o pior defeito de homem de Deus é quando param de ouvir a voz de Deus para copiar métodos que estão dando certo. O segredo é a palavra. É a palavra, bebê, não é outra coisa. Sabe o que eu mais ouço? É o banquinho. Vai, banco, prega aí. O segredo não é técnica, o segredo é a palavra, o segredo é Ele. Se começa nele, termina nele. Se começa nele, termina nele. A gente é um meio pequeno, fraco, é vaso de barro, a joia é Ele. Aleluia, eu tenho que completar. Aí o Pedro jogou para o lado direito, não pegou porque o segredo não é o lado. Aí a Bíblia vai dizer que ele está voltando para a praia. Tem alguém na praia? Lembra que eu falei que ele persegue? Lembra que eu falei que ele está aqui essa manhã para perseguir você? Para dizer você não vai parar, você não vai desistir. Porque você não está vendo não significa que não vai acontecer. Então escuta isso. Jesus está na praia. Só te lembrar uma coisa. A ciência vai dizer que o cérebro do homem cabe em cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso significa que a gente lê todos os livros da história e o nosso cérebro não esgota a memória. Só que há uma diferença entre memória e processamento. Você pode saber tudo e não lembrar de nada. Porque o que é responsável para a gente capturar a memória é os neurônios, as sinapses neurais. Tem coisa que a gente sabe, mas não lembra.
Quer ver? Já teve a experiência de olhar para o irmão e dizer assim, oh. Você conhece, você sabe o nome da pessoa. Você daqui, a sorte que a gente é crente, que a gente chama de varão. Ô varão, aleluia. Na verdade a gente esqueceu o nome. A gente sabe que sabe, a gente sabe, só que a memória não puxa. Esse é o problema da gente, a gente esquece do que tinha que lembrar e lembra daquilo que tinha que esquecer. Pedro esqueceu daquilo que tinha que lembrar e lembrou daquilo que tinha que esquecer. Pedro esqueceu da palavra para lembrar da técnica antiga. Só que Jesus está na praia. Aí agora, lembra a memória. Jesus é importante assim na forma de lidar, se você analisar, porque ele é muito inteligente. Jesus podia ter dado uma bronca no Pedro. Se fosse nós ia descer o louco no Pedro, irmão. Nós ia assim, ô Pedro, você é burro, Pedro. Eu te dei uma palavra, Pedro, você não serve mais para isso, quer ver? Você nem pescou. Você não pescou. Você não serve para pescar mais. Você pescou alguma coisa? Não pescou, tá vendo? Te falei. Mas Jesus não, Jesus cura Pedro com uma memória que Pedro já tem. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, pescou alguma coisa? Imagina Pedro aqui, ó. Já ouvi isso, já, hein? Essa palavra você já ouviu. O que eu preguei aqui você já ouviu. Você já ouviu, é Deus repetindo de novo para você, ó. Presta atenção, até quando vai ter que ser repetido? Jesus está aqui, Pedro, pescou alguma coisa? Aí Pedro aqui, não pesquei nada não. Aí Jesus, ó, então volta e joga a rede pro lado direito. Aí imagina o Pedro aqui, eu sei quem é, isso já aconteceu, é o déjà vu, já vivi isso, já ouvi essa palavra, já aconteceu. Aí, só que lembra que da primeira vez, Pedro olha para Jesus e diz, sobre a tua palavra lançarei a rede? Dessa vez Pedro cala a boca, porque Pedro lembra, sobre a palavra dele dá certo, sobre a palavra dele acontece, sobre a palavra dele vira. Se Jesus mandou jogar a rede, jogou na árvore tem peixe, jogou para trás tem peixe, se jogar para frente tem peixe. Se Jesus mandasse Pedro jogar dentro do barco, ia nascer peixe dentro do barco, porque o segredo é a palavra. Pedro volta. Imagina Pedro voltando aqui, ó. Se tiver peixe, nós estamos lascados. Se tiver peixe, nós, se lascamos, irmão. Mas vamos lá, né? Felipe, anota essa. É possível dar certo aonde tudo deu errado. Basta uma palavra. Essa frase é minha, Felipe, não venha copiar. Ei! A noite inteira pescando sem uma palavra. Jesus chega na praia, uma palavra, a primeira redada que Pedro dá, o peixe aparece. Porque o peixe obedece à palavra, o vento obedece à palavra, as estações obedecem à palavra, as nuvens obedecem à palavra, o sol obedece à palavra. É só você que não obedece. É só gente que insiste em não obedecer à palavra. Aí o Pedro está aqui, ó. Tem peixe. Aí João olha para Pedro e diz, ih, Pedro, você sabe que você se lascou, né? É Jesus que está lá. Pedro se lança na água com rede, com peixe, com aquela confusão, está pelado ainda para ajudar. E vem para a beira da praia cheio de peixe. Agora a Bíblia diz quantos peixes tem. E calma, ok, um minutinho, eu estou terminando. Olha que loucura. Imagina, o Pedro olhou para Jesus e disse assim, aí, ó, tem peixe de novo, tá bom? Top. Eu estou criando. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo, não, Pedro, conta. Pior coisa é contar daquilo que a gente não precisa.
A pior coisa é a gente contar espólio que nunca vai usar. Aí Jesus olha assim, não, Pedro, vou contar. Não, Jesus, não precisa não. Eu não quero os peixes não, vamos deixar. Não, conta. Pode contar. Não, Jesus, mas eu não quero. Não, conta. Conta. Não. Vai lá contar. Imagina o Pedro, irmão. Pedro era o mais revoltadinho. Imagina o Pedro aqui, a Bíblia diz que é 153 grandes peixes. Não era aqui, irmão. Imagina o Pedro aqui, ó. 1, 2. Eu vou contar até 153 para ganhar tempo na palavra. 3, 4 motivos para nunca mais abandonar a palavra. 5 motivos para nunca mais tentar ser quem era antes da palavra. 150 motivos para não virar as costas para a palavra. 151 motivos que tem que crer que mesmo que não apareça, com a palavra é possível. 153 motivos para crer que a palavra é suficiente. Aí a Bíblia termina. Pedro está na praia, os peixes abandonados de novo. Só que com Jesus tinha pão, brasa e peixe já. Porque Jesus não precisa do que você vai buscar. Porque tudo que você precisa já tem nele, está nele, com ele, nele, com ele, para ele, nele, dele. Então, tinha pão, tinha brasa, tinha peixe. E o peixe do Pedro? Não vai precisar de novo. Você acha que Jesus precisa do que você tem? Para ele fazer algo em você? Ai, Jesus me escolheu porque eu falo bem. Não, bebê. Não é por conta de você, é por conta dele. Ele tem tudo, é ele. Olha o Felipe. Felipe nem prega bem. Copia minhas mensagens. E Jesus usa o Felipe. Ele vai se vingar depois, eu sei. Felipe, é graça. É graça. Escute. Aí, irmão, então todo mundo num círculo. Lembra que Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus cura a memória com memória. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Me negou 3, vai afirmar 3. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus, então apacenta minhas ovelhas. Pega a palavra, o treinamento e faz virar realidade. Ei, 3 vezes Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia vai dizer que o semblante de Pedro entristeceu. Ele olhou para Jesus e disse: o Senhor bem sabes que eu te amo. Sabe o que eu tenho que te dizer? Não era Jesus que queria a resposta, era Pedro que precisava lembrar dela. Ei, não é Jesus que precisa lembrar da promessa de Deus para você. É você que tem que lembrar da promessa que Deus já fez sobre a sua vida aqui essa noite. A promessa já foi feita, é você que tem que lembrar. Mas tem um problema do ser humano que a gente resolve na última linha da palavra. Qual? A memória. A gente esquece muito fácil. Aí eu vou ser advogado do Pedro agora. Pedro esqueceu porque é ser humano. E Jesus conhece o ser humano mais do que ninguém. Jesus é especialista em pessoas, Tiago. Jesus sabe que a gente tem um déficit de memória. Jesus sabia que Pedro tinha um déficit de memória. Aí Jesus diz o seguinte: eu estou indo embora, mas fica tranquilo, que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vos deixarei o Consolador,
Calma que Ele só está consolando ainda. Que estará com vocês todos os dias. E Ele vos fará lembrar. Não, você tem que glorificar a Deus. Ele vos fará lembrar. Quando faltar memória, Ele nos traz a memória. Quando faltar memória, Ele te faz lembrar. É Ele, a sinapse neural do céu, que quando a gente falha, Ele lembra. Lembra da promessa, lembra do milagre, lembra do livramento, lembra do que eu já fiz por você. Eu já provei por A mais B que a palavra dá certo. Está descendo, agora aí a Bíblia vai dizer o seguinte, terminou. Pedro diz que ama e agora tem que começar. Quando é que começa? Atos dos Apóstolos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente desceu o Espírito Santo e encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. É que a gente esquece de uma coisa. Você pode ter palavra, você pode ter treinamento, inteligência, mas se não tiver poder do Espírito Santo, não adianta. Você pode ter toda a teologia do mundo, mas se você não ter o Deus da teologia dentro de você, não adianta. Eu vou terminar. O Espírito Santo desceu, e o Pedro, que era covarde, o Rabachai, que voltou a pescar, que fez tudo que é rata, se tornou aquilo que Jesus programou. Pedro está dentro do templo cheio do Espírito Santo. A porta do templo se abre. Precisa-se de um ganhador de almas. Pedro fez aqui, ó. Deixa para nós. Vem cá, Tiago. Vem cá, que senão eu não vou terminar nunca mais. Está muito difícil terminar, Tiago. Eu te perdoo por me dar tão pouco tempo. Escuta. Ô Tiago, eu vou te falar uma parada, Tiago. O Pedro saiu para fora do templo para pregar. Negou na frente de ninguém e vai pregar na frente de todas as autoridades que estavam constituídas na frente do templo, dizendo: tão bebaço, tão embriagado, tão chapado. Não. Pedro sai para fora e diz: não tem ninguém embriagado aqui não. Estão tudo cheio do Espírito Santo. Lança a rede para o lado que eu mandar. Pedro lançou. Naquela noite Deus deu 3.000 motivos para Pedro nunca mais abandonar a palavra.